irmãos, eu quero hoje convidá-los a abrir as Escrituras comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 49. Lucas 8, 49. Semana passada nós falamos sobre a mulher do fluxo de sangue, e nós demos o título da exposição de Jesus e a enfermidade. Jesus e a enfermidade. Hoje o título da nossa exposição é Jesus e a morte. Jesus e a morte. Lucas 8, 49, nós leremos até o fim do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Essa é a palavra do Senhor. Pai amado, estamos diante da sua palavra, inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Fala aos nossos corações por ela e somente por ela e pelo seu Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Antes de começar a minha exposição nessa manhã, como eu disse, o título da nossa exposição de hoje é Jesus e a morte. E é prudente, da minha parte, né? Como um dos pastores dessa igreja, uma vez que nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a morte, eu quero começar pedindo licença à irmã da família, à família da irmã Dora, da Letícia e da Gabriela, tendo em vista que essa família perdeu um ente querido recentemente. Então eu quero pedir licença aos irmãos para tratar um assunto tão delicado na exposição de hoje, que, felizmente, eu diria, está na sequência da exposição. Então nós não podemos passar por essa passagem, né? Vamos dizer assim. Então, me perdoem e peçam licença aos irmãos para falarmos desse assunto tão delicado. Amém? Esse realmente é um assunto muito delicado e um assunto extremamente importante de ser abordado. Certa vez eu assisti um documentário daquele repórter chamado Cabrini. O título da reportagem é A um Passo da Eternidade. A um Passo da Eternidade. Está disponível lá no YouTube, você pode assistir depois se você quiser. O Cabrini, ele vai nos hospitais e ele, nessa reportagem, ele quer conversar com pessoas que estão à beira da morte. E ele encontra ali com vários pacientes. Mas no decorrer da reportagem, ele se depara com uma mulher que estava com um câncer. Uma mulher assim aparentemente nova e saudável, mas ela descobriu que estava com câncer. E o câncer já havia se alastrado pelo corpo dela. Então ela estava fazendo ali os tratamentos paliativos, mas ela já sabia que ela estava próxima de partir. Em determinado momento da reportagem, o Cabrini, ele foca a reportagem somente nela. E o que me chamou muita atenção é que, em determinado momento, ele conversando com essa mulher, ele fez uma pergunta para ela.
E ele disse para ela assim: se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? E me chamou mais atenção ainda a resposta que ela deu a ele. Ele perguntou: se você pudesse voltar ao tempo, o que você faria? A resposta dela é assustadora, mas ao mesmo tempo grandiosa. Ela respondeu assim: se eu pudesse voltar ao tempo, eu assistiria todas as apresentações da escolinha dos meus filhos. Um comentarista chamado J.C. Riley, ele diz o seguinte a respeito da perda de uma pessoa que amamos. Ele diz: a notícia da morte constitui o cálice amargo que temos de beber neste mundo. Nenhuma outra coisa fere tanto o coração de uma pessoa quanto a morte e o sepultamento de um ente querido. Poucas aflições nos causam tanta dor e tanta tristeza quanto a partida de um ente querido. A morte é realmente um inimigo cruel. Não faz distinção em seus ataques. Alcança a mansão do rico, a choupana do pobre. Não poupa os jovens, os fortes, os bonitos, assim como não poupa os mais velhos, os enfermos e os de idade bastante avançada. Nem todo o ouro do mundo ou toda a habilidade dos médicos podem fazer a morte retirar sua mão do nosso corpo no dia do seu poder. E ele termina dizendo: o homem pensa que todos os demais são mortais, exceto ele mesmo. De fato, o Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, nos dá uma lição a respeito da morte. Salomão, ali refletindo a respeito dessa situação, ele diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Veja que ele está refletindo sobre a morte e ele chega à conclusão seguinte: é melhor estar numa casa onde há luto do que uma casa onde há festa. E ele explica por quê. Ele diz assim: porque naquele se vê o fim de todos os homens. Na casa onde há luto, se chega à conclusão de que esse é o fim de todos nós. De que a morte, cedo ou tarde, ela colocará suas mãos sobre nós. Há um lugar, inclusive, nas Escrituras, onde eu e você somos vistos. E nesse dia que nós fomos vistos, nós estávamos mortos. Apocalipse 20, 12 diz, João, na sua visão, ele diz: vi também os mortos. João viu eu e você. Vi também os mortos. Quais mortos? Os grandes e os pequenos. Os presidentes estão lá, os reis estão lá, os imperadores estão lá, mas também estão os mendigos, os miseráveis, porque a morte não poupa nenhum deles. João, na sua visão, ele viu eu e você, e viu todo o resto. Independente da posição social, independente do dinheiro, independente da saúde, da beleza que tinham, eles estão mortos. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nós não apenas estamos mortos, João não apenas nos vê mortos, mas ele nos vê diante do trono de Deus. O meu ponto na exposição de hoje é dizer para os irmãos que o texto narra o dia em que o Criador da vida se encontrou com a morte. Ou, em outras palavras, o dia em que a morte tentou levar o ente querido de alguém. Tendo dito isso, nós entramos então na exposição, sabendo de que cedo ou tarde
nós receberemos essa visita indesejada chamada morte. A questão é o que faremos com isso. A questão não é se morreremos ou não, porque isso é fato, é a única certeza que eu e você temos. A questão que deve inquietar o nosso coração não é se morreremos ou não, mas como morreremos, ou melhor ainda, em quem morreremos. Em Cristo ou fora de Cristo. Quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e me acompanhe na exposição. Eu quero retomar o versículo 40 e 41 para nós entendermos que há uma transição nessa passagem, né? Na verdade, ela começa a partir do verso 40. Logo depois que Jesus voltou da cidade de Gesara, né, ou Gerasa, enfim. O texto diz ali, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Quando Jesus voltou para aquela região, tinha uma multidão esperando ele, e aquela multidão recebeu ele com alegria. E de repente, quando essa multidão se encontra com Jesus, o verso 41 nos diz que eis que veio um homem chamado Jairo. Diante da multidão, de repente entra no cenário um personagem chamado Jairo, e Lucas diz aí que ele era chefe da sinagoga. Jairo, Lucas nos mostra que ele não era um homem qualquer. Porque o título chefe da sinagoga fazia referência aos principais oficiais de uma sinagoga. E a sinagoga, nós precisamos entender que ela era o centro religioso dos judeus ali na Palestina. Era ali que eles viviam a sua religião, era ali que eles discutiam e refletiam a respeito das suas leis. Portanto, quando Lucas nos mostra que Jairo era um chefe da sinagoga, Lucas está nos dizendo que ele não é um qualquer, ele não é apenas um judeu, ele é um dos chefes, ele é o chefe da sinagoga. Mas interessante, quando nós comparamos Lucas apresentando Jairo como o chefe da sinagoga, é que as credenciais que Jairo tinha não fazia dele um homem blindado à possibilidade das perdas. Ele era o chefe da sinagoga, mas ele não tem poder sobre as circunstâncias da vida que agora o cerca. Ele é o chefe na sinagoga, mas ele não é o autor da vida. Ele é o chefe na sinagoga, mas ele não tem poder sobre os problemas que sobrevêm sobre a família dele. Isso já nos mostra algo interessante, que não importa a nossa posição social, o nosso estado, o status social, a nossa posição, cedo ou tarde nos depararemos com situações que revelarão o quão as nossas posições sociais, o quão os nossos status sociais são fúteis, insignificantes. Não importa na posição de governo que nós estamos, não importa a hierarquia, não importa se você é dono da empresa, se você é gerente da empresa, se você é funcionário da empresa, se você é sócio da empresa, não importa se você tem muito dinheiro, se você não tem dinheiro, não importa se você é jovem, se você é velho, se você é homem, se você é mulher, se você é adulto, se você é criança. Cedo ou tarde, nós nos depararemos com situações que revelarão quão insignificante nós somos. E a morte é uma dessas situações. E se tem algo que revela a nossa fragilidade, a nossa impotência, a nossa incapacidade, é a morte. A morte expõe o quão impotente nós somos. A morte expõe que nós somos apenas um pontinho no meio de um universo tão grande. A morte expõe que nós não somos tão grandes e tão suficientes como nós pensamos. E aí o Jairo, esse chefe da sinagoga, ele vem até Jesus no final do versículo 41. Ele é chefe da sinagoga, mas ele vem até Jesus e Lucas nos diz aí, prostrando-se aos pés de Jesus. Ele caiu com o rosto em terra, ele se jogou com o rosto diante dos pés de Jesus. Ele se humilhou na presença de Jesus. E tendo feito isso, ele suplicou a Jesus. Essa palavra suplicar aqui, ela revela muito bem a relação que nós temos diante da morte. Ou da possibilidade da morte.
Porque essa palavra suplicar, ela dá a ideia de alguém que está desesperado continuamente. Jairo não está aqui, Senhor, por favor. Não, ele se joga, ele dá um salto. Ele se derrama na presença de Jesus e ele começa a suplicar, ele começa a desesperar, ele começa a gritar, ele começa a clamar. E ele faz isso de uma maneira contínua. Enquanto Jesus não o interrompe o seu clamor, ele não cessa. E ele se prostra, ele suplica que Jesus vá até a casa dele. E aí, parafraseando Jairo aqui, é basicamente Jairo caiu diante de Jesus e ele implorou: Jesus, eu te imploro, passa lá em casa. Passa lá em casa, porque as coisas lá não estão boas, não. Meu irmão, minha irmã, você já esteve em situações como a de Jairo? Onde você avaliou a situação ali da sua casa e falou assim: Senhor, passa lá em casa. Passa lá em casa, Senhor. Passa lá em casa, Senhor. A morte está rondando lá. Ah, pastor, mas lá em casa está todo mundo saudável. Todo mundo está saudável, graças a Deus. A morte não bate lá tão cedo. Famílias também morrem. Casamentos morrem. Corações morrem. Mentes morrem. Fiquei pensando quando eu estava preparando esse esboço, quão triste é o efeito devastador que o secularismo tem causado em nossos corações. O que é secularismo? Secularismo é a ideia de que Deus é uma coisa e a minha vida não tem nada a ver com isso. Na igreja eu sou crente, fora dela eu sou apenas um cidadão. Há uma divisão entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Não estão mais conectados. E é devastador o efeito que o secularismo tem causado em nossos corações, porque ele nos ilude. Ele nos ilude com a mentira de que daremos conta de nós mesmos e dos nossos problemas sem que Jesus seja convidado a nos visitar. O secularismo diz para nós que quando nós estivermos aqui no domingo reunidos, nós precisamos de Jesus. Mas lá dentro da nossa casa, não. Nós nos bastamos. E meditando nisso, eu escrevi o seguinte: choro. Choro por causa dos corações que não têm mais sede. Choro porque somos fortes demais para precisarmos de ti. Choro porque em nossas casas já não és convidado. Choro porque já não choramos. Choro porque não corremos para ti na noite escura da alma. Mas a atitude de Jairo foi coerente. Porque às vezes nós podemos pensar que está tudo bem. Vai tudo bem. Estou com saúde. Minha conta está cheia de dinheiro. Estou empregado. Cedo ou tarde, Jesus vai ter que ser convidado para passar lá. E Jairo tinha motivo para convidar Jesus. Verso 42 nos diz o motivo que levou Jairo a dar um salto para cima de Jesus e a gritar, desesperadamente. Verso 42 diz: pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Jairo se depara agora com a possibilidade de um ente querido seu ser levado pela morte. E o que ele faz? Ele entende que ele não pode fazer nada. Ele é chefe na sinagoga, mas ele dá um salto, se prostra, rosto em terra,
diante de Jesus e ele desespera, ele clama, ele se derrama, ele suplica. E ele diz: Senhor, minha filha é única, eu tenho uma filha, Senhor. Ela tem 12 aninhos, é uma criança ainda. Deus e a morte, e Jesus e a morte estão levando ela. Para a gente entender a dimensão da dor que Jairo está experimentando, nós precisamos entender um pouquinho do contexto cultural da época. Esse texto está se passando uma cultura totalmente diferente. Nos tempos bíblicos, ter filho era sinal de bênção. Hoje não, hoje por causa do secularismo, do humanismo, do egoísmo, ter filho é uma maldição. Porque se eu tiver filho, eu terei que morrer para mim mesmo. Mas não é isso que o Evangelho diz? Você não precisa ter filho para morrer para si mesmo. Basta você crer em Jesus Cristo, você vai ter que morrer para si mesmo. A gente acha que filho é maldição, porque a gente foi imputado isso na nossa cabeça. O mundo, o sistema, colocou isso na nossa cabeça. Filho, coisa ruim. Mas a Escritura diz que os filhos são herança de Deus. Totalmente diferente. E aqui, nesse tempo, Jairo entendia isso. Jairo entendia que, uma vez que ele teve uma filha, ele recebeu um presente de Deus. Uma herança que Deus deu para ele. Portanto, aquela filha ali era valorizada. E ele só teve uma, e ela estava prestes a ser tirada dele. Quando a gente vai observar vários escritos fora da Bíblia, que nos contavam como que era a relação de um pai com uma filha nos tempos antigos, nós encontramos vários textos que mostram como era forte o amor de um pai por uma filha. Nós percebemos isso até na passagem anterior, quando Jesus termina se dirigindo à mulher que ele havia curado, chamando ela de filha, demonstrando um coração de pai para com ela. Então, nós não estamos falando aqui de um homem que tanto fez, tanto faz, se o filho viver ou morrer. Não, nós estamos falando de um pai que se vê abençoado e se vê presenteado por Deus tendo uma filha. E agora ele está diante da perda desse presente, dessa herança, dessa bênção que ele recebeu. E aí é interessante que Jesus ele se dispôs a ir até a casa de Jairo. Mas se você olhar, enquanto Jesus estava indo, Lucas nos narra que as multidões apertavam Jesus. Então imagine você é um pai, sua filha está prestes a morrer, você vai até Jesus, convida ele, clama a ele para ele ir até a tua casa, ele fala assim: eu vou, vamos então. A partir do momento que vocês começam a colocar em movimento, a multidão começa a impedir Jesus de avançar. E você está ciente que a sua filha está prestes a morrer. E pior ainda, de uma hora para outra, Jesus para e fala assim: para tudo. Alguém me tocou. O Jairo, eu imagino, ele põe a mão na cabeça e fala: pronto. Acabou. Nós não vamos chegar lá nunca. Já era, tarde demais. Jesus faz questão de parar e falar: alguém me tocou. A mulher entra em cena. Quando eu leio essa narrativa, eu percebo assim que parece que há até uma ironia no texto, porque aquela mulher entra em cena como uma pessoa que, tipo assim, vai atrapalhar a situação de Jairo. E aí existe um contraste interessante entre a mulher ter parado Jesus e entre a situação de Jairo, porque Jairo está prestes a perder sua filha, mas Jesus está preocupado com quem tocou ele. A filha de Jairo está prestes a morrer. A mulher que interrompe Jesus está apenas doente. A situação de Jairo é urgente, mas Jesus não está preocupado com o tempo. Porque ele é o autor da vida. Para ele nunca é tarde demais.
E aí a mulher para, né? Interrompe Jesus indo para a casa de Jairo. E Jairo já estava desesperado, eu imagino que ele ficou mais desesperado ainda. E aí, depois que Jesus cura a mulher, depois que Jesus pergunta quem tocou a ele, aquela mulher se manifesta, então ele vai e diz para a mulher que os pecados dela estavam perdoados, e ele a despede, né? Ide em paz, minha filha, a tua fé te salvou. Aí o verso 49 diz assim: falava ele ainda. Jesus nem tinha terminado de se dirigir à mulher, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ah, irmãos, não sei não, mas talvez se eu tivesse numa situação dessa, eu tinha esganado aquela mulher. Como assim você impede o mestre de ir na minha casa? Minha filha morreu porque você parou ele. É como se eles dissessem a Jairo: Jairo, é tarde demais, a menina se foi. Não tem mais como reverter a situação. O Jairo acabou de perder sua filha. Um outro comentarista, na verdade, um escritor chamado Ryan Showalter, ele escreveu um livro com o título Sofrendo com a Perda de um Filho. Nesse livro ele diz assim, ele diz que quando se perde um filho, é mais ou menos assim: a comida perde o sabor, as cores se apagam, as tarefas mais simples parecem ser obstáculos insuperáveis, e o pior de tudo, Deus parece estar distante, como se Ele não estivesse com você em meio à sua nova realidade, uma que você nunca imaginaria que seria a sua. Eu acho que ele descreve bem isso aqui. Nós poderíamos dizer, quando se perde um ente querido, quando a morte leva alguém que amamos, a comida perde o sabor, as cores se apagam, as tarefas mais simples parecem ser obstáculos insuperáveis. E o pior de tudo, parece que Deus está distante, como se Ele não estivesse vivendo conosco nessa nova realidade, e nós ficamos abandonados, imaginando que nós estamos fracassados, perdidos, sem nenhuma esperança. Essa é a situação de Jairo, o dia em que a morte bateu na porta da casa dele. E a menina está morta, como aquelas pessoas que chegaram para ele e disseram: ó, Jairo, é tarde demais. O menino morreu. A menina morreu. Não incomoda mais Jesus, não. Não tem jeito. Não há nada que a gente possa fazer. Morreu. Só que aí, Lucas nos apresenta um contraste entre o que os homens pensam a respeito da morte e entre o que Deus pensa a respeito da morte. No verso 50, nós começamos com uma palavrinha importantíssima. Se você tem uma caneta aí, marca na sua Bíblia isso. Essa palavra é uma das palavras mais importantes que tem na Bíblia. O verso 50, a primeira palavra é assim: mas. Mas. Dependendo da sua tradução, pode estar porém, entretanto, todavia. Essa palavrinha mas, ela muda tudo. Ou seja, apesar de Jesus ter parado, de a mulher ter interrompido, apesar de Jesus ainda não ter chegado na casa, apesar de Jesus estar preocupado sobre quem tocou ele, apesar de Jesus não estar preocupado com o tempo, apesar de Jesus não negligenciar a mulher e investir tempo ali conversando com ela, apesar de tudo isso, mas Jesus. Tudo bem, Jairo? A menina está morta. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, aí muda tudo. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Aqui Jesus oferece duas coisas para Jairo
que nós não podemos passar despercebido por elas. A primeira é consolo, quando ele diz assim, não temas. Se tem algo que Jesus é especialista em fazer, é consolar os abatidos. Ele é especialista em fazer isso. Se tem algo que Jesus ama fazer, é consolar os contritos e quebrantados de coração. Isso mostra, meus irmãos, que mesmo Jairo pensando que era tarde demais e que Deus o havia abandonado, ele sempre esteve ali. É como se Jesus tivesse dado um abraço em Jairo apertado. Falando com ele assim, não temas, estou contigo. Primeira coisa que ele oferece, consolo. Segunda, direção. O dia da morte, o dia da perda, a noite sombria da alma, ela nos tira o chão de tal maneira que nós ficamos com medo e perdidos. Mas Jesus nos oferece consolo e direção. Ele diz, crê somente. E, obviamente, o fundamento da fé que ele diz para Jairo, crê somente é, crê em mim, fé em mim. Ou seja, Jairo, não temas. Crê somente. Tenha fé somente. E aí, no verso 51, eles continuam avançando e aí eles chegam até a casa de Jairo. E aí o 51 diz assim, tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrassem com eles, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. Parece que Jesus, ele escolheu a quem ele iria manifestar essa sua glória naquele dia. E quando ele chega na casa de Jairo, o verso 52 diz que todos choravam e pranteavam. Esse todos choravam e pranteavam é uma evidência de que a menina realmente estava morta. Lucas já nos deu duas informações aqui e confirmações que a menina está morta. Aquelas pessoas que chegaram até Jairo antes de Jesus chegar na casa dele e disseram para Jairo, a menina já morreu. Não incomode mais o mestre, acabou. E agora Jesus entra na casa e ele percebe que todos ali estão chorando e pranteando. Naquela época, os corpos se decompunham muito rápido. Porque não tinha aquela tecnologia que nós temos hoje, né? Então os corpos no mundo antigo, eles se decompunham muito rápido. Portanto, assim que fosse confirmado a morte da pessoa, a família tinha que ser ágil para convocar os parentes para fazerem o velório rapidamente. E é por isso que quando Jesus chegou, ele encontrou o quê? Os pranteadores. Essas palavras aí, e todos choravam e pranteavam. Naquela época, quando uma pessoa morria, uma das primeiras coisas que a família fazia era convocar os pranteadores. Os pranteadores eram um grupo de no mínimo 2 ou 3 pessoas, 3 músicos, 2 ou 3 músicos, flautistas, e uma mulher que não era uma cantora. Ela era chamada de carpideira. A carpideira era uma mulher cuja profissão era chorar pela morte dos outros. E por que uma mulher ia chorar pela morte dos filhos dos outros? Por que não era um homem? Porque naquela época, os homens exerciam um papel tão fundamental na família que não lhes era permitido chorar a perda dos seus filhos. Porque ele tinha que manter a postura para não desestabilizar a família.
Forte isso, hein? E hoje a gente reduziu ser homem apenas a uma questão, vocês sabem, né? Então, era comum convidarem esse grupo, né? 2 ou 3 flautistas e uma carpideira, que era a mulher que chorava. Então, eles pranteavam os mortos. E aí os demais familiares também se uniam e choravam. E pranteavam aquelas pessoas. Então veja, Lucas está falando aqui que diante da morte surge medo, perdemos a direção e também pranto, choro, lágrimas, dor. Mas quando Jesus se depara com o choro, com os pranteadores, ele diz assim, mas, marca novamente essa palavra, mas ele disse, ele aqui Jesus, mas Jesus disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Peraí, pastor, mas a menina estava morta ou estava dormindo? Nós precisamos entender aqui a palavra morte como uma expressão usada por Jesus, não para negar que a menina estava morta, mas para apontar para a ressurreição que ele iria operar na vida daquela menina. Em outras passagens do Novo Testamento, essa palavra dormir, ela é uma forma figurada de dizer que a pessoa morreu. E Lucas nos dá várias evidências de que realmente a menina morreu. As pessoas já foram até Jairo, já confirmaram para ele que a menina morreu, não precisa mais incomodar Jesus. A família já convidou os pranteadores, as pessoas já estão chorando, já estão desesperados. Jesus entra em cena e diz, não choreis. Há consolo, há direção e há enxugar de lágrimas. Porém, aquelas pessoas no verso 53, o que elas fizeram diante da fala de Jesus? Não choreis, a menina não está morta, ela dorme. E eles o quê? Riem-se dele. Eles começam a rir de Jesus. E por que eles riem? Final do verso 53. Porque sabiam que ela estava morta. Essa menina está morta. Verso 54, outra palavra importante que você tem que marcar na sua Bíblia. Verso 54 diz assim, entretanto, é outra palavra que pode ser usada no lugar de mas, entretanto, ele, veja como que o texto de Lucas sempre está dando ênfase em Jesus. Jesus voltou do outro lado da cidade. Quando ele chegou, a multidão apertou, porque a multidão estava esperando por ele. Naquela multidão, ele está sendo apertado pela multidão, ele está sempre em ênfase. A mulher tocou nele, Jairo veio a ele. Veja a ênfase aqui nesse texto. Entretanto ele, verso 54, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Ou, no Evangelho de Marcos, ele usa uma expressão em aramaico, talitá cumi, que significa menina, eu te ordeno, levante. Pastor, eu achei que talitá era o nome de uma menina. Talitá é uma expressão para dizer levante. Talitá cumi, uma expressão. E aí o que acontece quando Jesus brada em alta voz? O que acontece? Verso 55. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Veja que há uma só voz de Jesus, há uma só ordem, os mortos ressuscitam. Nós falamos que a passagem do capítulo 8 de Lucas, ela mostra o ministério de Jesus como pregador da palavra, mas Lucas também mostra que Jesus tem autoridade sobre as forças da natureza, quando ele dá uma ordem, a tempestade cessa. Lucas mostra que Jesus tem poder sobre os demônios, porque ele dá uma ordem e os demônios saem daquele endemoniado naquela cidade.
E Lucas está agora nos mostrando que Jesus tem poder sobre a morte, porque ele é o autor da vida. Basta uma palavra dele e os mortos ressuscitam. E aí, como que termina a história? Seus pais ficaram maravilhados, verso 56. Mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Quando Jesus dá uma ordem, os mortos ressuscitam, ele está dizendo que ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. E o que há por parte daqueles que experimentam a ação de Jesus, trazendo mortos à vida, é o espanto. É o espanto. Pastor, mas eu nunca vi um morto ressuscitar. Eu sei até que Jesus tem autoridade sobre a morte, a Bíblia fala disso aqui e tal. Mas, pastor, quer dizer então que se a gente chegar ali num velório e der uma ordem, o morto vai ressuscitar? Eu diria que sim, diria que não. Aonde nós já temos a palavra, Deus não precisa mais operar assim. Porque nós já temos a palavra que nos garante que Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Portanto, nós andamos a partir do que cremos. Agora, em outros lugares desse mundo, aonde o evangelho ainda está começando, eu creio que Deus pode fazer isso. Para manifestar a sua glória diante de uma geração pagã e corrupta. Mas também nós vemos ressurreição de mortos frequentemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, mais as crianças, deve dar umas 40 pessoas. Vamos tirar as crianças, né? Tem uns 35 mortos que foram ressuscitados aqui ou não? Efésios capítulo 2, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E por natureza éramos filhos da ira. Mas Deus, fala o mas aí, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Irmãos, esse texto pode falar de várias formas ao nosso coração. A família que aqui está, ela pode falar, esse texto pode falar que Jesus é aquele que, o único que pode consolar e dar direção e enxugar a lágrima no momento da perda. Para nós que ainda não experimentamos a morte, para nós que ainda não perdemos um ente querido, esse texto pode nos ajudar da seguinte forma. Primeiro, a morte aponta para o quão drástico é o efeito do pecado. A morte é o megafone de Deus que grita para nós: voltem para mim. Olhem o estado que vocês estão. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Mas a morte não apenas nos mostra o quão drástico é o pecado, mas ela também aponta e confirma que eu e você precisamos de um Salvador. Sim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, estou preocupado com a morte. Sim, preocupa mesmo, porque ela é uma demonstração clara do efeito do pecado sobre nós. Mas também a morte precisa gritar para nós o seguinte: você precisa de um Salvador. Esse é o segundo, a morte é um dos maiores sinais que precisamos de um Salvador. Terceiro, há no lugar mais profundo da alma dos homens o desejo pela eternidade. Isso significa que a morte não é algo que foi criado para nós. Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo,
também pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes está dizendo o seguinte: Deus fez tantas coisas maravilhosas, mas tantas coisas maravilhosas e tantas coisas maravilhosas, e tudo que ele fez foi para que nós vivêssemos nela e glorificássemos a ele, e aproveitássemos tudo o que ele criou para nos alegrar nele e glorificarmos a ele. Mas sabe qual que é o problema disso? É que a morte, ela grita para nós dizendo o seguinte: uma vida só não é suficiente para experimentar tudo que o seu Deus fez. Quarto, a morte não é o plano de Deus para a sua criação, mas ela rouba de nós a glória daquilo que Deus criou. Tão grandes são as obras de Deus que uma vida inteira é pouco para entendermos tudo o que Ele fez e faz. Portanto, nossos corações anseiam por mais tempo. Aliás, nosso coração anseia pela eternidade, para desfrutar e entender tudo. Mas a morte põe um fim no tempo. Ela tira nossa alegria como uma criança impedida de desfrutar do parque. É isso que a morte faz conosco. E aí a gente pensa assim, diante da morte, né? Já há estudos que mostram isso, que a maioria das pessoas, como eu comecei contando aqui, na reportagem do Cabrini, a maioria das pessoas diante da morte, elas se arrependem do que não fizeram, do que fizeram. E algumas pesquisas apontam que a maioria das pessoas diante da morte, elas não querem morrer sem pedir perdão e ser perdoada pelas pessoas que elas feriram. Mas diante da morte, né, essas pessoas dizem assim: gostaria de ter conhecido mais lugares. Eu gostaria de ter amado mais, ter dado mais gargalhadas, perdoado mais, orado mais, lido a Bíblia mais. Mas é tarde demais. Você está prestes a morrer. Eu gostaria de ter ido à igreja mais. Eu gostaria de ter tido mais comunhão com os meus irmãos. Eu gostaria de ter passado mais tempo com os meus filhos. Eu gostaria de ter rido mais. Eu gostaria de ter me alegrado mais. Eu gostaria de ter orado mais. Eu gostaria de ter clamado mais. Mas agora é tarde. Você está morrendo. É como diz a música Epitáfio do Titãs, embora a letra não concorde totalmente com a escritura, mas é interessante que ele reflete em uma das partes da música, ele diz: devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Deveria ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Mas é tarde demais. Tarde demais. Preocupados demais. Ocupados demais. Cansados demais. Quinto, Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte. Apocalipse 1, 16, 18. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o nosso Salvador. Deus, meus irmãos, é um pai que entregou o seu filho. Portanto, ele sabe que a morte fere corações. Mas a história de Jairo não termina com a morte. Ela nos leva além da morte e nos ensina que há esperança além da morte. E essa esperança só é possível de ser encontrada em Jesus. Sexto, há 2000 anos o pai entregou o seu único filho. Semelhança ou não? Jairo só tinha uma única filha. Deus só tem um único filho, Jesus Cristo. E ele, há 2000 anos, entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que no terceiro dia eu e você fôssemos adotados pela sua ressurreição e morte. Sétimo e último. Para os que colocam sua confiança totalmente em Jesus, a morte deixa de ser um problema.
João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 8:51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 6,5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 8,38, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15:51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Filipenses 1:20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido ou serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 2 Timóteo 4, 6, 8, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Em um soar, em uma ordem, em uma palavra do Senhor, virá o Senhor, ressuscitará todos os meus irmãos que creram nele, e eu, se naquele dia estiver vivo, o Senhor me arrebatará nos ares, me transformará, e eu serei levado para a glória junto com o Senhor, cheio da palavra. E naquele dia, meus irmãos, Jairo não mais chorará. Jairo não mais chorará. A irmã Dora não vai chorar, a Letícia não vai chorar, a Gabriela não vai chorar, ninguém vai chorar. Eu encerro com Apocalipse 24. E ele, naquele dia, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. E a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Lá no céu, as carpideiras estarão desempregadas, porque lá não há espaço para choro, nem dor, nem lágrima, porque todas essas coisas já passaram. Meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza, e creio que você também, de que cedo ou tarde a morte nos levará, ou levará alguém próximo de nós. Portanto, esteja preparado para ser consolado, dirigido exclusivamente por Cristo. Caso a morte leve alguém que está próximo de você. Mas esteja também preparado,
caso a morte leve você. E eu encerro dizendo, como eu disse antes, a questão não é se vamos morrer ou não. A questão é em quem morreremos. Em Cristo ou fora de Cristo. Só há duas formas de morrer: em Cristo e fora de Cristo. Vamos orar? Pai amado, quero agradecer ao Senhor e louvar o seu nome por este momento. Pedir ao Senhor que o Senhor possa consolar a igreja com essa palavra, que o Senhor possa despertar a igreja com essa palavra, que o Senhor possa exortar a igreja com essa palavra, que o Senhor possa disciplinar a igreja com essa palavra, e que o Senhor possa santificar a igreja com essa palavra. Tudo isso eu te peço para a honra e glória do seu nome e do seu único Filho, Jesus Cristo. Amém.